Olá, eu sou Enio Caldas, professor, pesquisador e, o mais importante, um estudioso do mercado financeiro com foco na Bolsa de Valores. Nosso curso, a importância do manejo de risco para o investidor. Nosso interesse nesse curso é incentivá-lo a conhecer e se utilizar das técnicas de prevenção para tornar suas operações, seus investimentos mais seguros. A nossa crença é que o conhecimento minimiza os riscos e a nossa missão é formar novos investidores de sucesso. Inicialmente, eu queria dar os parabéns a você pela iniciativa em conhecer o manejo de risco, também conhecido como gestão de capital de risco ou money management. Primeira regra: antes de cada operação, determine seu manejo de risco, ou seja, estratégia de entrada, o seu alvo e estratégia de saída, como a colocação dos stops. Tudo regido e orientado pela análise técnica. E mais, calcule seu percentual de risco e quanto capital você pode investir na operação. A segunda regra, e mais importante, siga sempre o que você planejou na primeira regra. Investidores consagrados utilizam o manejo de risco para minimizar o risco que vai correr em determinadas operações. E, com isso, não expor o seu capital num investimento só. Algumas frases para pensar. O pior erro que investidores cometem é realizar lucros muito rápido e prejuízos tarde demais. Michel Price, investidor e gestor de fundos. O amador se preocupa com o lucro. O profissional se preocupa em diminuir as perdas. Alan Farley, trader e escritor. Ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. Jim Rohn, empreendedor e escritor. Objetivo do nosso curso: o manejo de risco é um instrumento da análise gráfica que devemos utilizar sempre em nossos investimentos, nas nossas operações. Através do manejo de risco, podemos calcular se vale a pena ou não fazermos determinadas operações. Por exemplo, você jogaria um jogo onde, se você perder, perde R$3 e se ganhar, ganha apenas R$1? Ou você preferiria jogar um jogo onde, se ganhar, ganha R$3 e se perder, perde apenas R$1? Obviamente, a segunda alternativa, a segunda opção é a melhor. Com o manejo de risco, você cria estratégias que lhe dão possibilidades de optar pela segunda alternativa, ou seja, ganhar 3 ou, no caso de perder, perder somente 1. Bem, esse curso irá lhe proporcionar o seguinte entendimento: a íntima relação entre um trader bem-sucedido e o seu manejo de risco. Você vai aprender a identificar o seu ponto de entrada, que chamamos de setup de entrada ou setup de compra. Determinar um possível alvo, que chamamos de target da operação. Planejar estratégias de saída, com a definição dos stops. Tem o stop loss, que é o de perda, o stop gain, que é o de ganho, e o trailing, que é o stop móvel. E também, e por fim, calcular o capital permitido a investir nessa determinada ou numa determinada operação, que é o percentual de risco. Isso e mais algumas informações que já evitaram que vários traders bem-sucedidos desistam do mercado por perdas descontroladas. Pense e responda. Ao iniciar uma operação, você determina ou você se preocupa, primeiro, com os pontos de resistência e de suporte? Na sua visão, o essencial é encontrar o melhor ponto de entrada
ou elaborar uma estratégia de saída apropriada para a sua operação. A maioria dos investidores pensam fundamentalmente nos lucros, para só depois calcular as suas potenciais perdas. E quando o fazem? Não se descuide. A atitude em relação ao manejo de risco pode ser determinante para o sucesso ou fracasso no dia a dia do mercado financeiro. Precaução é a palavra de ordem. A íntima relação entre o trader e seu manejo de risco. Trade é um jogo no qual o ganhador é o que consegue minimizar ou equilibrar o máximo possível suas perdas. Nauser Balsara, quem disse isso foi um professor de finanças da Universidade de Illinois. Isso porque erros de julgamento acontecem no transcurso ou no decorrer do seu planejamento operacional. Regras iniciais dos traders bem-sucedidos. Primeiro, identificar pontos de entrada, que é o setup de compra, e possível alvo, que é o target da operação. Segundo, elaborar estratégia de saída apropriada àquela operação, com a colocação dos stop loss, stop gain ou stop móvel. E, por fim, calcular o capital permitido a ser investido naquela operação, de acordo com o seu percentual de risco pré-definido. Procedimentos estes que são orientados pela análise técnica e que são importantes para minimizar as perdas e maximizar seus lucros. Estratégia de entrada, que chamamos de setup de compra ou setup de entrada. É quando o ponto ideal coincide com mais de uma indicação da análise técnica, como, por exemplo, a volta de um suporte ou o rompimento de uma resistência com volume, indicações ou sinalizações de candles de reversão, cruzamento de médias, indicações de indicadores técnicos, etc. Uma estratégia interessante é o start de compra. Como é que funciona? Você acompanha uma baixa e quando notar uma possível reversão nos preços de uma determinada ação, a corretora fará aquela compra na reversão que foi previamente autorizada por você. Chamamos isso de start de compra. Exemplificando, supomos que a XPTO4 esteja em R$20 e caindo, e você identifica uma oportunidade. Porém, você quer entrar na reversão, ou seja, o mais próximo do fundo possível. Então, você autoriza uma ordem start com disparo em 20,50 e o preço de entrada em 20,60. A ordem de start é composto por dois preços. É o preço do disparo e o preço de compra efetivo, ou o preço de entrada. O preço do disparo é a hora que a corretora envia o seu preço de entrada ou preço de compra para a bolsa. Então, eles normalmente são diferenciados. O preço do disparo é 20,50 e o preço de compra é 20,60. Por que essa diferença? Porque como o mercado é muito volátil e muito líquido, a variação de preço é intensa. Então, quando ele sinalizar que chegou em 20,50, você dá uma ordem de compra um pouco acima desse disparo, para garantir que você vai efetuar essa compra. No exemplo do setup de entrada, observamos o preço no movimento lateral, andando de lado. Nesses dois pontos, é formado um fundo que determina o traçado desse suporte. A partir daí, o preço anda de lado até que ocorre uma determinada queda intensa e esse candle, após a queda, ele rompe a linha de suporte, você pode bem observar,
Além disso ser o primeiro sinalizador de reversão, ele formou um candle de reversão, chamado de martelo. Isso é a segunda sinalização. Após esse período, esse candle, o próximo candle também demonstra uma força compradora forte, formando um novo candle positivo. Além do cruzamento das médias, que sinaliza fortemente a mudança de tendência para uma tendência de alta, que vislumbra e que sinaliza um bom setup de entrada. Nesse outro exemplo de setup de entrada, observamos esse fundo formado por uma queda e traçamos uma linha de suporte determinada por esse fundo. Esse ponto escolhido para a demonstração, vemos que o preço cai e rompe a linha de suporte. Na reversão, na volta da tendência para cima, de alta, ele forma um candle de reversão, que é o nosso conhecido martelo. Logo após, ele faz um candle positivo, confirmando a força compradora. A partir daí, notamos a inflexão da média móvel, que é essa azul aqui, uma média móvel de curto período, corroborando a mudança de tendência para alta, sinalizando um bom setup de entrada. Esse outro exemplo, verificamos que o preço rompe a média móvel de 21 períodos, que é essa linha vermelha, que fica entre as duas bandas de Bollinger, e serve também como balizador, tanto como suporte como resistência. Você nota que o preço formou um candle de reversão de queda acima da linha de 21 períodos. Rompeu para baixo e voltou. Nessa volta, nesse rompimento da linha de 21 períodos, da média de 21 períodos, ele fez um candle de reversão, que também é considerado como martelo, mesmo sendo negativo. Após o candle de reversão, ele fez um candle positivo, formalizando e corroborando a força compradora. E ao mesmo tempo, nós vemos a inflexão para cima da média móvel, acima da média de 21 períodos, confirmando assim também um bom setup de entrada. Nesse outro exemplo, utilizamos a banda inferior de Bollinger como um suporte e verificamos que o preço cai, bate no suporte, que seria a banda inferior, formando um candle de reversão, que nós chamamos, nesse caso, de um doji. O próximo candle é um candle positivo, corroborando a força compradora, e observamos que a média móvel, essa linha azul, teve uma inflexão para cima, que posteriormente cruzou a média móvel de 21 períodos. Isso confirmando também um ótimo setup de entrada. Próximo exemplo de setup de entrada. Observem que o ideal é quando temos mais de uma indicação positiva de entrada. Nesse caso, o mercado vem andando de lado e nesse ponto foi formado um fundo, a partir do qual traçamos a linha de suporte. A partir daí, o mercado sobe, fez um topo, onde traçamos a linha de resistência. E o mercado cai, respeita o suporte, que pode ser um setup, que aqui pode considerar um setup de entrada também, formou um candle de reversão, que seria um martelo. Poderíamos ter entrado aqui também. O target, o alvo seria a resistência, onde poderíamos ter vendido. Respeitou a resistência, caiu novamente e bateu no suporte. Nesse caso aqui, que foi escolhido como o exemplo, ele bateu no suporte, que foi determinado pelos fundos anteriores,
fez um candle de reversão, que é o martelo conhecido. A confirmação veio com esse candle de força compradora e mais o rompimento das médias, corroborando um bom setup de entrada. Nesse outro exemplo aqui, utilizamos a média móvel de 21 períodos, que é a linha vermelha, como o balizador, como suporte ou resistência. O preço caiu abaixo da linha de 21 períodos, então ela tornou-se uma resistência forte. Na volta, no rompimento dessa linha de 21 períodos, observamos que a média móvel inferior, de período inferior à média vermelha de 21 períodos, fez o cruzamento para cima. Esse candle de reversão, formando um fundo, ele sinaliza que está próximo do setup de entrada. O candle positivo, corroborando a força compradora, mais o aspecto desse maroboso, que é outro candle fortíssimo de força compradora, e mais o cruzamento das médias, confirmando um ótimo setup de entrada. Indicação do alvo ou target. É quando a evolução do preço de um determinado ativo se aproximar de um possível preço-alvo, sinalizado por ferramentas e indicadores da análise técnica. Como, por exemplo, quando o preço se aproximar de uma determinada resistência, quando aparecer um candle de reversão de baixa, no cruzamento de médias para baixo, ou alguns possíveis indicadores sinalizando reversão de queda. Como exemplo de targets ou possíveis preços-alvo, temos aqui exemplificando que após o nosso setup de entrada, vamos prever quais são os possíveis targets, os nossos possíveis alvos. Normalmente são as próximas resistências. Como sabemos que a média de 21 períodos é um potencial de resistência, então procedemos com um possível alvo nesse ponto. Se conseguimos ultrapassar essa primeira resistência, o próximo alvo, o próximo target, seria a banda superior da Bollinger Band ou uma próxima resistência, que poderia ser esse topo anterior. Você vê que nesse caso aqui até eles se confundem. Então qual a ideia? A ideia é que depois do setup de entrada, você fique ligado no seu alvo. Ao preço chegar perto desse alvo, você começa a sinalizar a posição do seu stop, porque possivelmente ele pode bater nessa resistência e o preço cair, como aconteceu aqui. E aí o seu stop vai lhe proporcionar o lucro desse percurso. Então, isso aqui seria um target por causa da resistência da média de 21. Esse ponto seria outro alvo, que tem esse topo anterior e a banda de Bollinger. No caso de você comprar utilizando esse setup de entrada, que é a volta do rompimento da resistência, no caso aqui do suporte, né, da média de 21, o alvo seria aqui e possivelmente você seria estopado nessa reversão para baixo. Se você fizer um setup de entrada nesse ponto, ou seja, o preço bateu no suporte, que é a média de 21, fez um candle de reversão positiva, que é o maroboso, o nosso target seria a Bollinger superior. Ao chegar perto dessa Bollinger, você já vai colocando o stop. Nesse candle aqui de reversão para baixo, você possivelmente seria estopado. Se conseguir passar por aqui, um novo alvo seria a parte mais alta da Bollinger. E aí vai. O setup de entrada aqui, o alvo seria, primeiro, o meio da figura da Bollinger, a média de 21,
setup aqui, setup de entrada, o próximo alvo, a banda de Bollinger Superior. Setup aqui, próximo alvo, a média móvel de 21, que aqui possivelmente você seria estopado. Setup de entrada aqui, o próximo alvo, a banda superior de Bollinger. Você nota que normalmente quando ele chega perto dessas resistências, ele faz uma inflexão para baixo. Nesses pontos, você possivelmente seria estopado e ganharia nesse spread, nessa diferença entre o preço de compra e o preço de venda no qual você foi estopado. Nesse exemplo, eu quero deixar claro que os possíveis preços-alvos ou targets são formados normalmente por resistências a partir do setup de entrada. Então, observando esse gráfico, você vê que o mercado aqui andou de lado, né, o preço andou de lado, fazendo topos e fundos, onde foi traçados algumas linhas. Aqui resistência e aqui o suporte, enquanto nesse canal, após romper esse suporte anterior, a linha tornou-se resistência. Na volta, você nota que a banda de Bollinger foi tocada pelo preço, formando então um setup de entrada bastante interessante. Após esse setup de entrada, o primeiro alvo que nós vislumbramos é a média móvel de 21. A partir daí, nós temos a linha de resistência que seria um alvo posterior, um segundo target, vamos dizer assim. Então, ao chegar perto desses alvos, a nossa atenção na colocação do stop. Nesse outro exemplo aqui, considerando uma entrada nesse ponto, você nota que ele bateu numa média móvel, o preço bateu numa média móvel e fez uma determinada reversão, fez um fundo aqui. Então, com uma entrada aqui, um setup de entrada aqui, temos que vislumbrar, depois do rompimento da média de 21, o nosso target, um próximo target, primeiramente nessa resistência e um segundo target na Bollinger Band, na banda superior da Bollinger, e um terceiro target na próxima resistência. Quando o mercado for chegando, quando o preço for chegando perto dessa resistência, você vai encurtando seus stops. Se conseguir passar por esse, você encurta mais o stop quando chegar perto da Bollinger. Se passar por esse, você encurta os stops quando chegar perto da próxima resistência. E aí você vai maximizando os seus lucros. Estratégias de saída. Tenha consciência de que estancar os prejuízos mais rapidamente possível é fundamental para o seu sucesso no mercado. O manejo de risco explorará as principais ferramentas de stops utilizadas pelos traders bem-sucedidos como estratégia de saída. A meta principal é preservar o nosso capital. Na maioria das vezes, o ponto mais importante da operação é estabelecido na compra. Assim sendo, muita concentração na definição e no planejamento do seu preço de compra. O amador se preocupa com o lucro. O profissional se preocupa em garantir a menor perda possível. Alan Farley. Já falamos sobre isso no tópico Frases para Pensar, mas é sempre bom relembrar. Antes de ficarmos preocupados em calcular quanto dinheiro estamos ganhando, o mais importante é garantirmos a menor perda possível. Vamos falar agora sobre a definição dos stops, que é a nossa ferramenta de proteção do nosso capital, uma das coisas mais importantes no manejo de risco. Antes de qualquer iniciativa de investimento no mercado, em qualquer operação, devemos definir um nível aceitável de volatilidade dos preços, ou seja, das altas e das baixas.
Vejamos um exemplo de colocação do stop loss, que é o stop de perda. Comprar uma ação de uma empresa a R$100. Definir o nosso percentual aceitável de perda em 5%. Então, devemos colocar o stop loss em R$95. Se atingir, nós vamos